A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Não é? Já tem um tempo que eu não ando a postar nada, até porque não é porque eu não quero, é porque eu não consigo baixar os vídeos no YouTube. Sempre dá falhas, então tem que ter uns vídeos aqui, uns áudios aqui postados, guardados, que eu não consigo adicionar. Então, se você está me ouvindo hoje, é porque eu consegui, tá bem? Então, eu peço perdão aos irmãos que, né, às vezes estão à espera da palavra de Deus. Infelizmente, dizem que eu tenho aqui o arquivo muito cheio, então eu vou ter que eliminar coisas e mais coisas para ver se consigo baixar os vídeos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Como é que você está hoje? Eu espero que esteja tudo bem com você. E se não estiver bem, fique tranquilo, porque o nosso Deus tem o poder de solucionar todas as coisas. O que o diabo vem é matar, roubar e destruir. O que é matar, roubar e destruir? É tirar tudo aquilo que é o seu sossego, a sua paz, a sua saúde, a tua tranquilidade. É mexer nas suas finanças, é mexer na sua saúde, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental. Ele quer fazer uma bagunça. Eu sempre falo que com Deus é difícil, mas imagina sem Ele. Sabe por quê? Porque sem Ele você não consegue ver nada. Mas com Deus, a palavra diz que Ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Ele revela, Ele fala com você. Ele mostra as ciladas, Ele mostra as coisas ocultas, né, que as pessoas pensam que estão fazendo em oculto, mas na verdade está tudo às claras. Deus revela tudo. Eu tenho essa palavra no Salmo 107, a partir do verso 16, para você. A palavra diz assim: pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, vírgula, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Verso 21. Rendam graças ao Senhor, agradeça ao Senhor, por sua bondade, por suas maravilhas, para com quem? Para com os filhos dos homens. Vou ler até o verso 21. Se tem uma coisa que nos deixa abalado, é quando existe uma porta de bronze, ou seja, é impossível de você passar por ela. Você não consegue parti-la. Quando é uma porta de madeira, você ainda tem a facilidade ou a possibilidade de dar uns chutes, umas pesadas, ou vir com alguma coisa pesada e se lançar contra ela e ela cair, não é verdade? Mas aqui está dizendo que ele arrombou as portas de bronze, coisas impossíveis de você entrar, de você chegar, de você realizar. Deus, ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso que isso foge dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos não falem, não, eu penso não, como Deus. Não, você não pensa como Deus, porque se você pensasse como Deus pensa, você nem nesse mundo já não estava. Sabe por quê? Porque você já tinha passado, né, transladado tudo isso aqui e morando com o Senhor na glória. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: os pensamentos de Deus estão elevadíssimos. E você pensa assim, mas eu consigo chegar lá? Não, não consegue chegar lá. Porque o nosso Deus, ele tem as formas multiformas de trabalhar. Ele usa homem se ele quiser usar. Ele não usa se ele também não quiser usar. Ele abre a porta se ele quiser abrir. Se ele quiser fechar, ele vai fechar. E ninguém vai ter o poder de abrir, porque ele faz como ele quer. A alma do ser vivente, que somos nós, seres humanos, está na mão de Deus. Ou o domínio prevalece. Só que tem coisas na nossa vida que nós tentamos. E tem um momento que Deus vai olhar para você e vai falar assim: então, cansou? Cansou de tentar?
Aí claro que você vai responder no seu interior e vai falar com o Espírito de Deus, sim, Senhor, eu estou cansada, porque eu tenho tentado e essa porta não se abre, eu luto de uma maneira, eu luto de outra. Não é por não tentar, Deus, eu não estou estagnada, eu não estou parada, eu faço a minha parte, mas a porta não se abre. Eu entendo uma coisa que Deus, Ele é poderoso para fazer. Gente, não tem que falar. Tem pessoas que falam assim, mas por que Deus não faz? Porque Ele não quer. Por que a porta não se abre? Porque Ele não permite abrir. Porque quando Deus dá uma só palavra, tudo obedece à voz de Deus. Então, se Deus fala algo para você, se Deus tem uma promessa para você, se Deus diz que vai te abençoar nessa terra, se Deus diz que vai te prosperar, se Deus diz que vai te dar livramento, se Deus fala para você que está dando um matrimônio abençoado, se Deus fala que está abrindo a sua madre e você vai gerar, pode crer. A espera, o tempo da espera é que dói. Eu espero numa paragem de ônibus, né? Autocarro, como se diz aqui, eu estou à espera, e se tem uma coisa que é detestável, é esperar, principalmente quando vem um ônibus muito cheio. Quando estava no Brasil, eu trabalhava, eu pegava 2 ônibus para ir para o trabalho e 2 ônibus para voltar para casa. Então, você sabe, aquilo era lotado, estava cheio. E o esperar era o mais complicado. Então, o que eu fazia? Eu sempre ia para o ponto de ônibus quando faltava poucos minutos para o ônibus passar. 10, no máximo 15 minutos de espera. Porque esperar demais cansava. Agora, quando você está num lugar desconhecido, você vai num bairro desconhecido, numa cidade desconhecida, você não tem os horários, né? Porque agora você tem no seu telefone tudo que você precisa, tá bem? Antigamente você não tinha essa facilidade. Hoje você vai lá, entra no seu telefone, os horários, e você está ali conectado com os horários. Mas vamos voltar um tempinho atrás. Você ia para um lugar que você não conhecia. Você não sabia os horários. Só quando você chegava naquele ponto de ônibus, você olhava e via os horários. E às vezes você chegava 1, 2 horas antes do horário do ônibus passar. Já te aconteceu isso? Comigo já aconteceu várias vezes. Mas eu tive que esperar, porque eu precisava entrar naquele ônibus para chegar no lugar que eu queria chegar. Então, é difícil esperar? É. Mas o esperar acontece? Acontece. A porta, ela se abre quando eu bato, insisto nela, ela vai se abrir. Então, se eu peço muito, Deus vai me ouvir? Deus vai te ouvir. Porque eu sei de uma coisa, eu não tenho domínio sobre o meu eu, né? O ser Sirlene aqui, eu não tenho domínio sobre mim. Eu não tenho sequer domínio sobre os meus filhos, por isso que a gente tem que entregar os nossos filhos nas mãos de Deus, porque cada um deles tem o seu destino, e eu não sei governar o meu destino, quanto mais o destino dos meus filhos. Então eu sei de uma coisa, eu não me controlo. Né? Eu posso controlar atos, palavras, atitudes, mas eu não tenho poder sobre o meu futuro. Então eu posso descansar em Deus, confiar nele, porque ele sempre tem o melhor para mim? Sim, eu posso. Porque os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, ao teu respeito, são pensamentos de paz. Lá no livro de Jeremias 29 fala assim, os pensamentos que Deus tem em relação a mim e a você são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o que nós estamos à espera, o que nós estamos esperando. Então, se Deus tem uma promessa, se Deus tem algo na sua vida, eu sei que esse momento de esperar, de aguardar no Senhor, espera em Deus, confia em Deus, é difícil. E se tem uma coisa que Deus nos testa, é como a viúva que necessitava de comer e não tinha nem para ela nem para o filho, mas de repente Deus manda o profeta na casa e aquilo que era pouco ou aquilo que já estava no fim, Deus multiplica de uma forma que nem ela entende como aquilo se multiplicou, porque Deus, ele vai nos testar no limite, ele vai nos testar, ele vai testar a nossa fé, ele vai testar o seu coração para ver aonde o seu coração está, como Jeremias fala, na sua carne, no seu braço, no homem, ou se o seu pensamento, se a sua fé realmente está em Deus. Aí vem aquela dificuldade, e é a porta de bronze que está aqui narrando no Salmos 107 do verso 16, é aquela
porta que você não consegue abrir, é aquela tranca que você não consegue destrancar, é aquele problema que você não consegue resolver, é aquele momento que você não consegue solucionar, é aquele casamento perturbado que você nem sabe por onde começar e terminar, é aquele filho que te dá muito trabalho e você fala assim, Senhor, eu orei tanto, e parece que quanto mais eu oro, pior ele está. Esta é a porta de bronze que se coloca diante de mim e de você. É de você olhar o fim do mês e você não ter dinheiro na sua conta para pagar as suas contas. Quem nunca viveu isso? Se você não viveu, graças a Deus pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Mas eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que não ter dinheiro para quitar as suas dívidas. E a única saída, e eu falo que a melhor saída, é você confiar em Deus, porque você não sabe de onde vem a providência, mas você sabe que ela virá. Já viu isso? O médico diz para você, você está desenganado, olha, isso não vai ter cura, isso é uma doença para a morte. Aí você, dentro de você, você fala assim, ok, o médico disse isso, o diagnóstico está falando isso, né? Mas o que eu sei dentro de mim, que o meu Deus pode vir com cura. Porque nada é impossível para Deus, meu filho. Nada é impossível para o Senhor teu Deus. Ainda que você tenha como complicadíssimo, ainda que você fale assim, isso não tem solução, porque eu já bati em todas as teclas, eu já fui em todas as portas, eu entrei, eu fui, bati e nada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você e para o seu ânimo cansado, para o seu coração esgotado, para os seus pensamentos, dificilmente você tem pensado, porque tão cansado está o seu cérebro. Tem dias que é assim, a nossa cabeça está cansada de pensar, e o que eu vou fazer? Por que Deus não está me ouvindo? Preste atenção nesse versículo que eu li para você. Então, e eu falei vírgula para você entender. Então, é aquele momento decisivo da sua vida. Então, eu vou parar de me preocupar e descansar? Então, eu vou parar de pedir isso, sim, e vou descansar, porque eu já pedi e Deus sabe que eu preciso. Então, eu vou confiar em Deus. No que o homem está me falando não me interessa, eu vou confiar em Deus. Ele não vai me desiludir, ele não vai me decepcionar. Então, na sua angústia, qual é a sua angústia? O que está tirando a sua paz? Tem algo aí que está tirando a sua paz? Tem algo aí que não está te deixando dormir? E se a gente não dorme, acordamos cansados. E se não dormimos um sono, que eu falo sono da beleza, infelizmente, acordamos derrotados. Mas Deus está falando para você, deita, dorme, sossega, porque eu tenho cuidado de você. O Espírito Santo de Deus está falando assim, sossega o teu coração, porque eu vou mandar a providência para você, e a providência ela vai chegar nas tuas mãos. Então, na sua angústia, qual é a sua angústia? Clamaram. Vai clamar. Estou cansada de orar, Silene. Ora. Estou cansada de falar com Deus. Não, continue orando. Continue falando com Deus. Ainda que você pense que o céu está de bronze, parece que Deus não está ouvindo. Quantas vezes na minha vida, quantas, eu posso escrever um livro para você. Quantas vezes na minha vida que eu falava com Deus e não ouvia nada. Eu falava com Deus e Deus não me falava nada. Eu falava com Deus e pedia para Deus me responder e nada. Aí você sabe que quando você está desesperado, fala na Bíblia, Deus, nem na Bíblia, nem na palavra, quando você abre, não sai nada. Não sai nada do jeito, no sentido, sem sentido. Aí você fala assim, não, Deus, usa uma pessoa para falar comigo? Nada. Já te aconteceu isso? Claro que eu estou falando com pessoas que já aconteceu isso, porque senão o Espírito Santo não ministrava a palavra dessa forma. Aí você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? De qual forma eu vou fazer? Aí o Espírito Santo de Deus está falando assim, continue, ore, insista na oração. Mas Deus, eu já orei 1 ano, 2 anos, 3 anos por essa causa. Deus está falando, continue orando. Eu vou te abençoar.
eu vou realizar os teus sonhos, eu vou abrir a porta para você, eu vou te prosperar nessa terra que você diz é terra do esquecimento. Deus me esqueceu aqui. Não, eu não te esqueci aí. Eu tenho uma palavra de Deus para você e Deus vai falar com você, porque Deus não é mentiroso. Sabe aquela história, tem até um hino que fala assim, eu vou me assentar na mesa do rei, não é? Eu vou comer na mesa do rei. Está falando da história de quem? De Mefibosete. Esse rapaz, ele, filho de rei, não, neto de rei, filho de príncipe. E quando era criança, quando invadiram o palácio do avô e do pai, a babá deixou o menino cair no chão e ele teve lá um acidente. E isso deixou ele aleijado de ambos os pés. Então a vida dele, que era para ser também um príncipe, não foi assim. A vida foi tão difícil para esse rapaz que ele teve em Lodebar. E a palavra, ela nos garante que não era uma terra fácil. Era uma terra que ninguém lembrava dela. Era um lugar isolado. Era um lugar árido. Entendeu? É uma coisa assim, é quando Deus te coloca num lugar que você parece assim, isso aqui ninguém lembra de mim. Eu estou aqui esquecida. Alguém me esqueceu aqui. Até o próprio Deus me esqueceu. Às vezes a gente está tão assim que a gente fala assim, não, Deus esqueceu de mim. Não. Deus não se esquece de você, meu filho. Então Davi, ele estava preocupado em agradar o seu amigo Jonatas. Então o que ele faz? Ele vai lá e chama um homem, né, que tratava, né, que conhecia bem lá, que chamava Ziba, e ele pediu para que Ziba apresentasse diante dele. E ele pergunta assim, você conhece alguém aqui que é da família de Saul, para que eu possa usar de bondade com essa pessoa? Porque Davi não conhecia, não sabia da história de Mefibosete, mas Deus sabia. Então, quando Davi esquece, Davi não sabe, o rei não sabe, o príncipe não sabe, a pessoa importante da tua empresa não te reconhece, não reconhece os teus valores, não reconhece o teu trabalho, ou a pessoa que você está, às vezes você está numa família, morando na casa do seu sogro e da sua sogra, eles não reconhecem o seu valor, mas deixa eu te falar uma coisa, você pode ser esse Mefibosete de hoje, mas o que o Espírito Santo de Deus está mandando falar para você é que ele não se esquece. E quando chega o momento, ele manda te chamar. Quando chega o momento, ele faz a pessoa te honrar. Ei, escute isso. Quando chega o momento da honra de Deus nesta terra, ninguém pode impedir. Ziba queria impedir, porque tomou conta, né? Tomou conta das terras. Porque ele cuidava das terras, mas o que ele queria, porque aqui se usa o termo usucapião, que é o quê? É quando uma pessoa fica muito tempo naquela terra, não é dela, não tem nada no nome dela, mas ela cuida da terra, ela zela pela terra, e com o passar dos anos, se os proprietários, eles não procurarem os seus direitos, né, e tirar aquela pessoa de lá, eles vão perder. Então, aquela pessoa que está cuidando daquilo muito tempo, ela toma posse, fica para ela. Então, Ziba tinha na mente, eu cuido dessa terra, eu trato dessa terra, né? Meus servos estão trabalhando nela. Então Ziba pensava, isso vai ser meu e dos meus filhos. Mas aí está, o que é meu, mas o que não é meu, Deus não tem como meu, percebeu? O que é meu, Deus, olha, é seu. Mas o que não é, não adianta você colocar as suas mãos. Igual eu vi um vídeo de um rapaz que foi comprar umas trufas de uma moça que estava vendendo trufas no trânsito. E ele fez um teste com ela, ela deu tal valor, olha, ele ficou com tantas trufas, ele deu dinheiro a ela, só que ele deu dinheiro a mais para testar, né, vamos dizer assim, como ela se manifestaria com aquele dinheiro a mais, né, se ela seria uma pessoa de confiança, o caráter dela, ele queria testar o caráter dela, então ele deu um dinheiro a mais, ela começou a caminhar e foi contar o dinheiro. E lá estava uma nota a mais, bem mais alta do que, né, o valor que ele queria, que era necessário pagar. E ela voltou, entregou o dinheiro na mão dele. E ele falou assim, nossa moça, você é mesmo honesta. E sabe o que ela respondeu para ele? O que é meu, é meu. O que não é meu, não tem que estar nas minhas mãos. Então Deus, ele também é assim. Ele é justo, né? Nós sabemos disso. Então o que é para ser seu, ninguém vai tomar. Ninguém. Podem tentar, viu? Pode tentar e vão tentar. Porque
porque Ziba tentou. E Ziba, ele significa nos dias atuais os nossos inimigos, ou aquelas pessoas que sabem, igual você tem uma herança para receber, né? Vocês aí são muitos herdeiros, vocês têm uma herança para receber, e só que fulano quer mais, quer a parte dele e ainda quer um pouco da sua parte. É injusto, não é? Aí você fala assim, não, mas tem que ser dividido em partes iguais. Não, mas eu estive a tomar conta disso, eu zelava por isso, ou eu zelava pelo meu pai, zelava pela minha mãe, você nunca... É isso, acontece isso. Só que Deus não trabalha dessa forma. Não é o que eu quero, entendeu? É o que Deus tem para mim. Então Deus não tinha essa terra para Ziba, nem para os filhos, nem para os servos dele. Não, Ziba, não é para você. Aí o rei manda trazê-lo. Aí ele pergunta, você conhece alguém da casa de Saul? Eu quero abençoar, eu quero ser bom para com essa pessoa. E Ziba, ele vem até o rei e ele fala, eu conheço, sim, ainda há um homem, né, um filho, que é o filho de Jonatas. Mas deixa eu falar uma coisa, ele é aleijado de ambos os pés. Sabe o que Davi olhou para ele e falou assim, Davi não vê ele falando assim, ele é aleijado, então ele não tem condições de tomar conta daquilo que eu vou dar para ele. Era mais ou menos isso que Ziba queria passar para o rei. Eu vou falar dos defeitos dele, das capacidades dele, porque assim, olha, eu sei que ele não tem capacidades mesmo, então o rei vai desistir dessa ideia. Nosso Deus, meu filho, ele sabe tudo. Sabe de tudo que se passa. Então você tem que descansar no Senhor, porque quando Deus falar algo para você, pode ficar tranquilo. Se Deus te prometeu algo, pode ficar tranquila. Aí, Davi não. Tem esse rapaz, que é o filho de Jonatas? E onde é que ele está? Aí o Ziba, né, ele está lá na casa de Marqui. Olha como ele sabia da vida do rapaz, mas nunca chegou a ele. Nunca chegou até ele e falou assim, olha, essas terras aqui é do seu pai, você pode tomar posse. Não, porque o olho dele era maior que a barriga, né? Como se fala, o olho é maior que a barriga? Ou seja, não, eu vou ficar com esses terrenos aqui, porque é posse, eu estou aqui neles há muito tempo, esse filho aí de Jonatas, que está lá em Lodebar, ele não consegue nem trabalhar, como é que ele vai arar a terra? Como é que ele vai granjear a terra? Não tem como. Peraí, é isso, né? Mas aí nosso Deus fala, não, as coisas têm que ser do meu jeito. Sou eu que vou dar. E vou fazer lembrar de você. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo. Deus está mandando falar para você. Eu vou fazer lembrar de você. Eu vou entregar nas suas mãos o que você está pedindo. Porque tem pessoas aqui que estão sendo esquecidas. Tem direito de posse. É o direito de herança. É a oração de madrugada. É os joelhos no chão. É o jejum. Aí você fica assim, meu Deus, quanto tempo eu orei? Nada. Parece que eu estou perdendo tudo. Não, Deus está falando para você, eu vou fazer. Aquele que é importante aqui na terra, lembrar de você. E você vai ver que eu sou Deus que ouço as orações dos meus filhos e as respondo. Porque você está falando assim, eu oro e Deus não responde. Eu peço e Deus não me diz nada. Mas Deus está falando, há um tempo. Se você não estiver preparado para esse tempo, você vai perder. Você quer perder aquilo que eu tenho para você? Não. Então Deus prepara você. Tem mulheres aqui que Deus está preparando já há um bom tempo para engravidar. E essas pessoas estão falando assim, essas mulheres estão falando assim, nossa, esquece, eu não vou engravidar. Deus está falando assim, você não entendeu ainda. Eu estou preparando você para você engravidar, porque tem pessoas que não estão preparadas psicologicamente para ser mãe. Mãe não é só gerar não, meu filho. Mãe não é só gerar não. O mais difícil, eu falo, não é gerar. O difícil é educar. Educar filhos, principalmente nos dias atuais, está muito mais complicado. Depois que entra essa internet, e depois eles só querem estar no telefone a ver desenhos, e às vezes, se você não filtrar os desenhos, entra coisas que são malignas. Então, os dias são maus. As coisas estão difíceis. Então, não é só gerar, é educar, é andar, é colocar no caminho do Senhor, é educar, sabe, com amor, mas também ter ali, sabe, uma educação e corrigir, porque tem que corrigir, porque se você deixar o seu filho fazer tudo aquilo que ele quer fazer, você vai se frustrar, você vai depois se entristecer. Então, corrija com amor, eduque em cima da palavra do Senhor,
o que você puder fazer, faça, porque o resto pertence a Deus. O resto é Ele que vai fazer, o destino é Ele que vai traçar. Só que você tem que entender uma coisa, que tem mulheres aqui que não estavam preparadas para gerar. Entendeu? É por isso que você não gerou ainda. É por isso que Deus não colocou um filho. Ah, mas eu sou tão boa com os filhos dos outros. Com os filhos dos outros, meu filho. Os filhos dos outros é tudo mais fácil, sabe por quê? Que você chega lá, olá, coisinha linda, né? Aí você puxa assim a bochechinha, ai, que coisinha mais bonitinha. Mas aí você, tchau, é dos outros. Mas o filho, quando é gerado de você, você tem que estar o tempo todo com ele. Dia e noite, noite e dia. Se está doente, você também vai estar doente. Por quê? Porque você vai estar doente do sono, porque você não vai conseguir dormir. Percebeu isso? Eu sei que as mães estão entendendo o que eu estou falando. Quem é mãe já sabe o que eu estou falando. Porque você, a partir do momento que ele sai da tua barriga, ele ainda é conectado com você. É conectado. Ainda que corte o cordão umbilical, ele ainda é conectado o tempo todo, porque ele é dependente de você até ele criar. Né, que eu falo, criar as asas e voar sozinho, ele vai estar sempre ligado debaixo das suas asas. Então, tem mulheres aqui que não engravidaram ainda por causa disso. Você não estava preparada, mas Deus está falando assim, você está chegando no ponto certo. E eu vou abrir a sua madre e você vai gerar essa criança. E você fala assim, mas o médico falou, não queira saber o que o médico disse, não me interessa o que o médico disse. Eu recebi muitos diagnósticos de médicos. E frustrante foi, mas a minha confiança sempre esteve no Senhor. Porque Deus falou comigo, vou te dar. Deus me visitou. Vai se chamar, vai ser um menino, vai se chamar, deu um nome. O segundo Deus falou, vai ser outro menino, vai se chamar tal. Então tem coisas na vida que se você não segurar, entendeu? A palavra, você vai desistir de tudo. É igual Deus também tem uma promessa de uma menina para mim. Deus tem uma promessa de uma menina para mim. Aí sabe de uma coisa? Sabe, deixa eu te falar uma coisa. É no tempo dele. Se ele falou assim, Silene, ainda não é o fim, entendeu? Ainda eu tenho mais filhos. Então, se ele falou, vai acontecer. Porque o nosso Deus não mente. Não mente, ele nunca mente. Deus sempre fala uma coisa para você, ele é direto, sincero e verdadeiro. Então, há mulheres aqui que estão me ouvindo, que já estão preparadas, tanto mentalmente, fisicamente, que estão cuidando da saúde, e Deus vai gerar, Deus vai dar para você esse filho, o filho da promessa que você tanto pediu. Porque Ziba falou, não, esse é aleijado. Não me interessa a condição, é eu que conheço a condição do homem. Sou eu que conheço você muito bem. Às vezes a gente pensa, eu me conheço. Quantas mulheres já teve depressão pós-parto? E achava que estava tudo bem. Lembro de uma jovem que ia na igreja, quando ela tinha meus 15 anos, ela tinha acabado de ter um filho. Ela teve uma depressão pós-parto tão forte, mas tão forte, que as pessoas não podiam sair de perto dela, porque se deixasse o menino com ela sozinha, ela queria matar o menino, sufocar o menino. Então, assim, ela teve uma depressão e eu lembro que ela entrava na igreja, o semblante dela era um semblante decaído, sabe? Ela não queria viver aquilo, ela não queria ter aquele sentimento, aquela coisa ruim dentro dela. E ela não conseguia, sabe? Parar de pensar na morte. Então, assim, foi um tempo assim, que ela viveu de muita luta, de muita tristeza, porque quando você tem um filho é alegria, né? A alegria da casa. Mas naquele momento, para ela, não era. Ela estava tão desanimada, mas Deus deu vitória. Ela conseguiu, ela rompeu essa fase muito ruim que ela passou. E ela ficou até traumatizada de depois ter filhos e voltar a ter essa depressão. Então, Deus sabe como tratar cada um. Deus sabe muito bem tratar você. Ainda que você não compreenda o tratamento, porque a palavra de Deus nos diz assim que ele faz a ferida e ele mesmo ata essa ferida. Entendeu? Então, se ele está tratando com você, é porque ele sabe o que é melhor para você. Então, você vai descansar, porque Deus ele está usando, sim, esse Davi, que eu não sei qual é o Davi que vai te chamar, eu não sei qual é a história que você
está vivendo, eu não sei o que você quer ser honrado, no que você quer ser honrado, mas eu tenho essa palavra de Deus para você nesse dia. Deus vai enviar o Davi e Deus vai lembrar Davi que precisa trazer bondade para a casa de Jonatas. Talvez você está aí como ele, Mefibosete, na terra de Lodebar, mas aí o rei vai e fala, não, vai lá buscá-lo, vai chamá-lo. E Mefibosete, quando viu a carruagem do rei, não percebeu nada. Não percebeu. Entende? Tem coisa na sua vida que vai... Olha, escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui no meu coração. Tem coisas na sua vida que vai bater na sua porta, vai ser o rei te chamando, é o rei que está te chamando, e você vai ficar assim olhando para um lado, sim, mas por que eu? Mefibosete ficou desse jeito. Sim, mas por que eu? Né? Por que eu? Não. Eu? Aí eu olho para os meus pés, nem consigo andar. Por que eu? Deus vai usar pessoas para abençoar você. Isso é profético. Se você crê, você vai testemunhar. Deus está mandando falar para você que está me ouvindo aí. Nem sei quem vai me ouvir, nem conheço, mas Deus conhece. Deus está mandando falar para você. Ele vai usar o rei para te abençoar. O que significa rei? Poder. Entendeu? Um rei, ele tem poder. Ele tem liderança. Ele pode mandar e desmandar. Então, é uma pessoa fluente, entendeu? Com influência na sociedade. Deus vai usar essa pessoa vai falar com você e você vai ficar assim, Mas eu? Não sou merecedor. Não, eu merecedora? Por que eu? Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Talvez é assim, gente. Quem sou eu para trabalhar nesse trabalho, nessa empresa? Quem sou eu para ter esse curso? Quem sou eu para casar com essa pessoa? Tem uma jovem aqui que tem um rapaz que gosta muito de você, mas ele financeiramente, ele é muito bem, sabe? Tem uma condição financeira muito boa comparado com a sua. Aí você chega na sua casa, é o que Deus está mostrando. Você chega na sua casa, você olha a sua casinha simples, os seus pais muito simples, e você já teve contato com esse moço, você conversa com ele, você gosta dele e você sabe que ele gosta de você. Mas só de você pensar em levar esse moço para sua casa, você fica com vergonha. Isso já me aconteceu, gente. Já me aconteceu. Eu tinha uma casa tão simples no Brasil que eu tinha vergonha. Eu inventava 1001 desculpas só para não passar de frente à minha casa. Eu sei que tem pessoas aqui que já fizeram isso, né? É a mente de adolescente, né? A gente, quando é muito jovem também, a gente tem vergonha das coisas. Mas depois a gente vai crescendo, vai evoluindo, né? E fala assim, tão besta isso. A gente tem que ser o que é. A gente não tem que mostrar para as pessoas aquilo que a gente, né? A gente não é o que é. É o que nós conseguimos, graças a Deus por isso. Mas tem uma jovem que ela tem vergonha. Ela fala assim, meu Senhor, como é que eu vou trazer esse rapaz aqui? Olha a casa dele, olha o carro dele, olha a mãe, o pai. Meus pais são tão simples. Ela disse assim, até esse termo, meus pais nem conseguem falar direito, pronunciar direito, eu tenho vergonha. Deus está falando para você, não tenhas vergonha, porque Ele gosta de você como você é. Ele não tem que gostar daquilo que você tem. Ele tem que gostar de você como você é. Se ele te aceitar como você é, você tem aí, vai ter um excelente marido. Mas se ele só está relacionado com você por sua condição, pode saltar fora. Porque casamento, meu filho, se você não tiver amor, não dura para sempre não, tá? Não vem com essa conversa, que casamento tem que ser para sempre. Tem, mas casamento tem que ter amor. O que é amor? É muita paciência. Muita paciência mesmo. Se você não tiver paciência, você a primeira oportunidade mete o pé na bunda. Tipo, segue o seu caminho que eu sigo o meu. Porque casamento é conviver, é aturar, é aguentar os defeitos, porque todos nós temos defeitos. Não tem aqui um santo falar assim, eu não tenho defeito. Você tem defeito. Tem algo aí que você é chato. Tem algo aí que você é irritante, sim. Então, Deus está falando para essa jovem, você não perca mais a oportunidade por vergonha. Porque eu estou usando ele para te abençoar. Você não entendeu ainda? Eu estou usando essa pessoa para te tirar
dessa terra de Lodebar. E você está perdendo a oportunidade como Mefibosete quase perdeu. Quem sou eu, teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então, para com essa coisa de cão morto. Agarra as oportunidades que Deus está colocando à sua frente. Para com essa coisa. Gente, tem gente que pensa assim, eu escondo. Você não esconde nada. As pessoas sabem, somente quando você mora em cidade pequena. As pessoas comentam, entendeu? Eu vou esconder alguma coisa. Não esconde nada. Você é o que é. Não adianta você querer passar aquilo que você não é. E Deus está falando aqui com vidas. E o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui para muitas pessoas que estão me ouvindo. É um novo tempo para você. Tá bom? É um tempo como aconteceu com Mefibosete. Não estava à espera, mas de repente eu me assentei à mesa com o rei. Eu não estava à espera e de repente eu comecei a ser proprietário das minhas próprias terras. Eu não estava à espera e de repente eu estou no palácio. E eu estava numa terra de esquecimento. Esse de repente ele chega e ele chega para todos, tá? Ele não chega só para um, não existe só um melhor que o outro, não, ou privilegiado, não. Esse de repente ele chega para todos e ele vai chegar na sua vida. Então Deus está falando para você: eu arrombei as portas de bronze, eu quebrei as trancas de ferro, e quando você clamou na sua angústia, eu livrei você das suas tribulações. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia. E Deus está falando: comece a me agradecer. Comece a me agradecer pela minha bondade, pelas maravilhas que eu estou fazendo na sua vida, porque eu vou mudar a tua sorte e vou fazer grandes coisas assim. Tem gente aqui que vai ficar... Tem mulheres aqui que elas vão receber positivo por esses dias. Elas vão receber... Toma posse dessa palavra. Olha, se esse áudio chegou até você, é porque Deus está falando com você. Eu falo assim que nada acontece por acaso. Há coisas no YouTube, né, vídeos aleatórios que você às vezes entra e você pensa assim, é só mais um, né? Mas às vezes Deus está usando aquela pessoa para falar com você e você sabe quando é Deus que fala. Tem coisas que você sabe que é muito estranho. Teve aqui tem uns vídeos que eu vi agora recentemente, porque sempre, né, no YouTube a gente recebe essas notificações. Agora é um pastor que fala com os mortos. Ai, meu Deus do céu. E tem gente ainda que cai nessa balela, né? Porque não estuda a Bíblia, não lê, não conhece as escrituras, então cai na conversa. Então, esses são os lobos devoradores que a palavra de Deus fala, né? Que usa a palavra, mas totalmente errônea. Tem uma heresia ali e quer ludibriar as pessoas, e muita gente está sendo iludida com isso. Mas você sabe que tem pessoas que têm canais que são de Deus, que prega a palavra com veracidade, que estão ali para transmitir o que o Espírito Santo de Deus está falando. E se essa mensagem chegou até você, é porque Deus, né? Ele precisava falar com você e você precisava ouvir de Deus. Então tem mulheres aqui que vão me ouvir, que por esses dias vão receber um positivo, vão engravidar, tá? Vocês vão gerar. Eu não estou vendo uma mulher, Deus está falando, são algumas mulheres que aqui vão ouvir você, que vão engravidar, que estão esperando há muito tempo. E levanta a sua mão onde você estiver, levante a sua mão. Eu ministro na sua vida que o ventre ele está sendo aberto nesta hora e que um fruto do Senhor será gerado dentro de você. Essa criança, ela crescerá, ela vai se desenvolver, você não terá abortos, diz o Senhor. Tem mulheres aqui que já teve muitos abortos, Deus está falando, você não passará por isso, porque essa criança vai desenvolver perfeitamente e o parto será tranquilo, assim diz o Senhor. Há mulheres aqui que vão receber do Senhor essa grande dádiva de ser mãe. Amém? Tem coisas que você está pedindo ao Senhor. Tem pessoas aqui que estão pedindo no financeiro, que as portas se abram e que tenham condições de pagar as dívidas e de fazer investimentos. Deus está falando assim, abra suas mãos aonde você estiver. Deus está colocando na sua mão a chave. E fala assim, mas que chave é essa? Tanta chave. É uma chave que eu falo que é a chave mestra. Se você abre esta porta, as outras portas se abrirão. Então, essa porta está abrindo para você financeiramente e coisas vão destravar, sabe? Tá travado? Tem coisas que travam, não trava? Até por causa do espírito da inveja. Eu estava falando com uma amiga minha, que ela até orou pela minha vida,
porque assim, é um espírito de inveja, né? As pessoas têm tanta inveja, elas não invejam o seu trabalho, não invejam o seu esforço, mas invejam o que você possui. Então, assim, tem pessoas aqui que a vida está travada porque é muita inveja, até mesmo de pessoas próximas, muito próximas de você, de familiares. Mas Deus está falando para você, eu estou destravando essa porta e eu estou colocando nas tuas mãos uma chave. Esta é uma chave mestra que você vai abrir outras portas e você vai sair dessa situação. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, abençoe sua casa, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você aí, tá? Com todos aí que moram com você, que convivem com você. Até a próxima mensagem. Ore por mim, ore pela minha casa, esteja em oração pela minha vida, para que Deus possa me abençoar, gente, no sentido que eu possa ter mais tempo de pregar a palavra para você. E também, né, graça para colocar aqui nesse YouTube, porque tá difícil de baixar esses vídeos aqui. Eu tenho que eliminar muita coisa do meu telefone para ver se eu consigo espaço no armazenamento, desculpa, né, que está armazenado, para tirar essas coisas assim muito pesadas, esses vídeos que a gente grava às vezes, e tentar postar. Se você estiver me ouvindo é porque eu consegui, tá bem? Então, ore pela minha vida, ore pela minha casa, tá bem? Que Deus abençoe você grandemente. Tome posse dessa palavra. E quando acontecer, gente, testemunha. Sabe? Eu falo testemunha, conta a bênção para que outras vidas sejam edificadas no nome do Senhor. Um beijo forte no seu coração. Amém.